Relato de projeção astral. A data foi 19/2/2006. Nessa projeção aconteceu o seguinte. Antes de eu realizar a projeção astral, eu percebi que o ambiente tinha muitas consciências, que elas pareciam estar querendo pedir alguma coisa. Elas estavam meio carentes, né? E eu, apesar disso, fiz uma exteriorização no ambiente, né? Com uma exteriorização cuidadosa, até eu sentir que o ambiente estava higienizado, não tinha nenhuma consciência ali atrapalhando. Então, até aí foi tudo bem, eu deitei, né? Fiz aquele relaxamento, né? Eu não saí imediatamente, fiz um relaxamento, uma respiração profunda, e em seguida eu comecei a sentir o estado vibracional, né? O corpo todo trepidando, é como se alguém estivesse colocando alguma coisa sobre o meu peito, né? Uma pressão no peito, e era uma coisa que se contrapunha, era uma coisa que fazia assim, era como se alguma coisa me empurrasse e ao mesmo tempo eu estivesse saindo. Essa foi a sensação. Eu sei que não é isso que aconteceu, mas a sensação que eu tive foi essa. Aqueles milhões de abelhas aconteceram, mas muito rápidos, né? Como se fosse um vupt, né? Só que no corpo astral você ouve aquilo de uma forma diferente, não é como no corpo físico. E eu saí, só que quando eu saí, imediatamente, eu saí de um local que era um salão, né? Era um grande salão, está escrito aqui. E eu tinha ao meu lado algumas consciências. Duas dessas consciências eu conseguia ver com muita nitidez. Uma terceira, não. Uma das consciências era um pastor amigo meu, né? Que ele estava presente, né? E ele ficava falando algumas coisas, né? Com relação a isso, com relação a Deus e tudo mais. Eu ouvia o que ele falava, ao mesmo tempo que a outra consciência também ficava falando, eles falavam juntos, né? E a terceira eu não conseguia distinguir quem era. Em determinado momento, um amigo meu que tinha um desejo muito grande de fazer projeção astral, que já era uma pessoa, era mais velho que eu, inclusive, ele foi se aproximando e ficou à nossa volta, caminhando, de uma forma peripatética. Sabe aquela coisa de você vai, depois você volta, vai, volta. E eu fiquei observando aquilo, era como se ele quisesse perguntar alguma coisa. Nesse momento, o pastor que estava conversando comigo, esse meu amigo, né, ele chamou a minha atenção, né, para que eu ouvisse o que ele estava falando, porque eu estava divagando, né. Quando ele estava fazendo isso, eu sabia que eu não estava tocando os pés no chão, eu sabia que eu estava flutuando. Mas, ao mesmo tempo, eu via como se houvesse um desequilíbrio nos veículos que eles estavam, no veículo astral deles. Parecia que eles estavam instáveis, né? E essa última percepção que eu tive dessa instabilidade momentânea me fez ser tracionado para o veículo físico, né? E eu fui perdendo a consciência e fui tracionado e aí voltei para a cama, né? Foi isso que aconteceu nesse relato que aconteceu nesse relato que aconteceu, engraçado, né? Que houve no dia 19/2/2006. Então foi uma experiência de projeção astral com nível de lucidez bastante alto, né? Eu lembro detalhadamente de tudo que eu via, né? Mas eu não confirmei com eles como eu gostaria de confirmar, né? Eu fico um pouco... Quando você vai conversar sobre esses assuntos, é uma coisa sempre delicada se a pessoa não tiver uma aceitação muito grande, né? A outra pessoa que estava rondando, eu tentei conversar com ela, mas ela não lembrava de nada, né? Então foi isso que aconteceu, tá bom?
Esse é mais um relato de projeção astral. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o Fora do Corpo, né? Se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse trabalho que a gente está realizando. E no Facebook a gente se encontra para conversar. E tem os meus livros e os meus CDs para você pesquisar e acrescentar um pouco de conhecimento espiritual e de comportamento. Nos encontramos no próximo relato de projeção astral.